Oi, Marta, tudo bom? Bom tá aqui. Que bom que deu para você participar, né? Elisângela, boa noite, que bom. Vamos só aguardar mais um pouquinho, porque aí nós vamos iniciar. Eu vou colocar aqui um pouquinho da música, a música que eu fiz, o último post da Patrícia, só como fundo aqui, que é uma música, Costura da Vida, de Sérgio Pererê. E fala disso, né? Como é que a gente tenta compreender isso, né? Compreender a vida e tanto que a gente se embola nas linhas da vida, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho para as pessoas irem entrando. Bom dia. Boa noite. Eu fui ler aqui. Boa noite. Marcelino também está aqui. Eu não sei se pode deixar essa música desse jeito, porque talvez ela tenha direitos autorais, né? Então eu vou abaixar aqui enquanto isso, e aí eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês, que é o que eu sempre vai atrapalhar um pouquinho. Como eu sempre faço, até entrar a nossa convidada, para que todas as pessoas, bem-vinda Ellen, para que todas as pessoas possam ouvir a sua história na totalidade, né? Bom, eu sempre tento buscar algo para falar que tenha a ver com o nosso convidado. E aí, em relação a essa convidada de hoje, que é a Patrícia Tavares, eu fiquei muito na dúvida, porque a Patrícia já chegou, daqui a pouco eu vou te chamar para entrar, tá, Patrícia? Então eu fiquei um pouco na dúvida, porque ela é uma pessoa multipotencial. E é uma pessoa que estuda, que busca muito e que ela coloca o conhecimento no dia a dia da vida dela. E também ela aplica isso para contribuir, para amenizar um pouco as dores do mundo, né? E aí eu fiquei pensando, né, o que falar, né, o que colocar. E aí, além dela ser terapeuta ocupacional, ela também, isso vai ser uma surpresa para ela, ela é ilustradora de livros, né? Ela ilustrou diversos livros que contam histórias infantis terapêuticas. Eu só estou com esses 3 aqui, mas ela ilustrou vários livros do Andrei Moreira, que é da editora AME, né? Inclusive eu indico todos esses livros para você, né? E eu até coloquei no post, né, que ela tem, além de aplicar aquele conhecimento da CNV, que é mudar a forma de ouvir e olhar para os sentimentos, né, para os nossos sentimentos e expressar esses sentimentos de uma forma mais respeitosa, ela também aplica a criatividade no dia a dia dela. Bom, aí eu pensei em usar alguma dessas histórias aqui, né, que são terapêuticas, cada um tem fala de um tema específico de gratidão, de amor, de exclusão, de diferenças, de amadurecimento, autopercepção, enfim, vários assuntos aqui. Eu pensei em usar algumas dessas histórias aqui para apresentar a nossa convidada. Mas aí eu lembrei desse livro aqui, um livro bem velhinho, Doces Venenos, de Lígia Rosenberg. No primeiro capítulo desse livro, na primeira parte, a parte introdutória do primeiro capítulo, a autora ela traz uma introdução desse livro aqui
que tem muito a ver com a experiência que Patrícia vai trazer para a gente, né? A história que ela vem trazer para a gente. Ela fala muito assim, como Patrícia, né? Ela vem trabalhar muito no sentido de buscar amenizar as dores humanas, que foi o que eu disse antes, né? Aplicando todo esse conhecimento da CNV na vida dela. Essa parte introdutória desse livro, ele fala um pouco disso, porque a autora começa a contar pra gente, falar um pouco, não conta, né? Ela fala um pouco sobre a história da Bela Adormecida. Todos nós conhecemos a história da Bela Adormecida, e quando a gente fala de CNV, a gente fala da escuta, e muitas vezes nós não escutamos o outro em função das nossas necessidades, das necessidades do nosso ego. Às vezes a gente está tão voltado para as nossas questões que o outro está falando e a gente está pensando naquilo que a gente vai falar depois, né? Ou então a gente não dá tanta importância para aquilo que o outro está falando, a gente não tem uma escuta amorosa, uma escuta de contribuição com o outro. E de alguma forma eu entendo isso como uma exclusão, né? Eu estou com o outro, mas eu não estou com o outro. Então eu estou excluindo aquilo que ele está me falando não tem muita importância, né? Então assim, toda exclusão, né, ela leva a um desequilíbrio, porque aquela parte que foi excluída, ela quer continuar sendo pertencente àquele contexto. Então, de alguma forma, vem uma compensação. E a história, ela vem da Bela Adormecida, ela vem falar justamente disso, né? Bom, então como todo mundo sabe, conhece a história, né? O rei, o rei e a rainha, eles vão fazer uma grande festa de batismo da princesinha que nasceu, e eles queriam também apresentar a princesinha para a sociedade, né? Para o reino todo, né? E só que eles queriam uma festa perfeita para ela. Então eles mandaram um convite para todos do reino, menos para a bruxa, porque eles achavam que era a percepção que eles tinham dela, que ela era feia e maldosa. E eles não queriam feiura e nem maldade nessa festa. Então, como bons pais e cheios de boas intenções, eles queriam afastar isso, o feio e o mal da vida dela, da filha, né? E isso já é uma exclusão, porque de alguma forma eles estão colocando o quê? O ego na frente de tudo, na frente de algo que é muito maior, que é o propósito divino dessa menina, né? Porque eles estão impedindo que de alguma forma ela tenha contato com isso, né? Bom, aí eles excluem, ela não recebe esse convite, e toda exclusão, né? Ela vai ter uma reação de alguma forma, porque vai pedir esse pertencimento, essa inclusão. Aí o que gera nessa pessoa, nessa bruxa, né? É muita raiva e um desejo de vingança. Então ela vai até a festa, mesmo sem o convite, e além dela ir com a feiura e com a maldade dela, ela lança um feitiço contra a princesa. E aí, né, ela fala que aos 15 anos ela vai furar o dedinho lá e vai dormir para sempre. E aí o rei, depois da festa, o que ele faz? Né? Tentando novamente proteger a filha de todo o mal, né? Ele manda exterminar todas as rocas e fusos.
E passam-se os anos, né? Quando a criança faz 15 anos, vira adolescente e faz 15 anos, muito curiosa, como toda adolescente, começa a passear pelo castelo e vai até a torre, e lá ela encontra uma senhorinha bem velhinha, que ela usa a roca, né? E ela trabalha com os fios. E aí ela fica encantada com aquela máquina, com aquele objeto que ela nunca tinha visto na vida dela. E ela começa a mexer e fura o dedo, e aí ela adormece, né? E aí isso é bem interessante, né? Porque assim, o que mostra? Mostra que muitas vezes nós excluímos as nossas sombras, excluímos aquilo que a gente não quer olhar para aquilo, né? Então eu vou deixar uma reflexão para todos vocês, né? Será que não seria melhor se esse rei, né, em vez dele excluir essa bruxa, né? Se ele tivesse convidado essa bruxa para participar da festa, para estar lá com eles, né? Celebrar o nascimento dessa criança, né? É, e não vê-la como essa parte feia que a gente exclui, né? E essa parte feia que a gente exclui da gente, porque essa bruxa, de alguma forma, ela é o nosso espelho, né? Aquele lado que a gente não quer ver, aquele lado que a gente joga para debaixo do tapete, né? São as nossas sombras, né? Que às vezes dói a gente olhar para elas, né? As nossas imperfeições. Então, será que não seria melhor ele trazer isso para perto, né? E andar lado a lado com essa bruxa, né? Ou com essa situação, porque essa parte ficaria feliz e ela se sentiria pertencente, né? Então, isso tem muito a ver com aquilo que a gente exclui, que a gente não quer ver em nós mesmos, né? A gente afasta em vez de trazer para próximo da gente, para que a gente olhe para aquilo e cresça com aquilo, né? Então, muitas vezes a gente joga para debaixo do tapete. Então, será que não seria melhor ele trazer para perto e aprender a conviver com isso, com a feiura, com a maldade, porque ela existe, né? É inevitável isso, né? E uma outra reflexão também seria alertar essa filha dos perigos da vida, ensinando a ela como se defender, em vez de negar a existência da dor, do feio, né? Das imperfeições da vida. Então fica aí essa reflexão para todos nós, né? E para que cada um pense como é que nós estamos lidando com as nossas sombras, né? Com esse lado feio, e como é que nós estamos lidando também quando nós olhamos para o outro, né? E negamos também aquilo que nos é apresentado através do outro, tá? Bom, eu não vou, né, falar mais, não, vou deixar aí essa reflexão para vocês e vou apresentar a Patrícia. Eu já falei um pouquinho, né? Ela é terapeuta ocupacional, especialista em psicodrama, terapeuta familiar de abordagem sistêmica, formada em saúde mental, e ela se diz aprendiz de comunicação não violenta. E ela é também, como eu disse, ilustradora. Então eu vou chamar agora a Patrícia para que ela entre, né, falar um pouquinho para que a gente aprenda, né, um pouco mais também com essa convidada, já que nós estamos aprendendo bastante com cada convidado que chega aqui. Oi, boa noite, bem-vinda. Boa noite, que emoção, minha primeira live. Ah, vai ser linda. Estou muito feliz por você estar aqui, né? E por ensinar e para se colocar de uma forma bem aberta, né? Verdadeira, para falar um pouco de você, compartilhar da sua história, né? E ajudar muitos a compreender um pouco mais sobre a CNV e o tanto que é difícil colocar isso em prática.
teoricamente é muito bacana, né? Mas a prática é desafiadora. É. Ai, Elisana, obrigada pelo convite, viu? Hum. Na CNV, acho que é melhor sem a luz mesmo. Na CNV, a gente tem o hábito de fazer um check-in, né? A gente fala que é um check-in. De chegar e contar como é que a gente está se sentindo. Primeiro, observar como é que a gente está se sentindo e depois, se quiser, compartilhar. E eu tô bem nervosa, sabe? Eu tô pensando como é que eu vou fazer para isso aqui não se transformar numa sessão de terapia minha em público, né? Porque é uma proposta mais ou menos de falar do meu caminho, né? Como é que é a CNV no meu caminho. Tô gritando? Mas não deixa de ser uma sessão, porque quando a gente começa a falar, nós começamos a ouvir o que a gente está dizendo. Então, É, aí vão caindo as fichinhas, né? pois é. E eu já tô acostumado com o seu suporte terapêutico, né? Então, para mim é muito fácil falar da minha intimidade com você, né? Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Tô vendo várias pessoas conhecidas, gente, vocês são bonitinhos demais. Me ajudem, tá, gente? Se eu estiver falando bobagem, vocês me ajudem. Aí Lisana, todo mundo precisa, mande os coraçõezinhos para a Patrícia. ah, muito obrigada. Lisana me chamou, gente, para falar assim, ela é uma série que ela está fazendo, né, com várias pessoas, todos terapeutas, né, Lisana? Todas as pessoas que Todos, são terapeutas, todos. exatamente para os terapeutas falarem dos seus caminhos, que são caminhos muito desafiadores. E aí eu fiquei pensando assim, pô, eu vou contar um pouco da minha história. E tem uma frase do Rubem Alves que fala assim: as histórias com E, são flores que a imaginação faz crescer no lugar da dor. Então a história, ela tem muito essa função, né? A gente colocar imaginação no lugar da dor, fazer nascer uma flor ali. Eu acho que talvez essa seja a função dos museus também, não é? O museu, ele registra a dor que aconteceu para que talvez ela não aconteça nunca mais. Eu acho que dizer da nossa história talvez tenha um pouco dessa busca, né? E aí, quando a Elisana me chamou, eu fiquei morrendo de medo, gente, porque eu estou num momento extremamente frágil, né? Eu estou numa baita crise existencial, talvez a mais pauleira que eu já tive na vida. E aí eu fiquei com medo de chorar aqui na live, né? De não dar conta de chorar, de emocionar demais e tal. Mas eu acho que eu vou dar conta. E aí eu tava Isso é bacana porque você mostra assim que terapeuta também tem crise existencial. nossa senhora, como tem crise. Acho que nem à toa que a gente busca essa profissão, né? É exatamente porque a Pois gente tem é. consciência do tanto que é complexo viver. Então, eu falei com a Lisana que eu tô me sentindo, eu acho super bonita essas metáforas da borboleta, né? Da metamorfose da borboleta, que a borboleta, a lagarta vai lá, entra no casulo e se transforma num trem mais maravilhoso do mundo com asa, e ela fica ali recolhida durante o tempo da metamorfose dela. E eu tava falando com a Lisana que a minha crise existencial, ela tem mais cara de troca de pele de cobra. E aí, Dani, eu vi a Dani aí, né? Dani Silva, Wagner, uma pessoa muito legal, ele que me ajudou a entender um pouco dessa metáfora que eu estava usando sem nem perceber. Eu falei, Wagner, eu estou me sentindo igual uma cobra. Vocês já viram cobra tocando de pele, gente? Eu já vi dois vídeos, depois vocês procuram no YouTube. Assim, eu já vi vídeo de cobra saudável trocando de pele e cobra doente trocando de pele. Então, a cobra doente trocando de pele, a pele dela vai saindo aos pedaços, tá? Ela fica igual a gente que é muito branco quando vai à praia, né? E pega muito sol. A gente vai descascando aos poucos. E a cobra saudável, quando ela troca de pele, que é um fenômeno que chama equidise, a pele dela sai, gente, como se fosse uma. Sabe quando você tira a meia, ao contrário? Ou quando você tira uma luva? Assim, ó. Ela sai certinha, inteirinha. E, na verdade, quando a pele dela sai, ela já estava recompondo a pele, a nova pele.
Então eu falei com a Lisana que eu tô nessa fase assim de me sentir meio cobra, uma cobra meio doente às vezes, sai umas pele uma hora, sai outra pele em outro momento. Mas a cobra, a pele dela, ela não sai inteira, ou porque ela tá doente, ou porque tá faltando umidade. Olha que interessante. Então acho que é isso, eu tenho buscado recursos de refrescar, sabe? De umidificar a minha vivência, assim. Que estava tão seca, né? Já tá tão seca na pandemia, tudo tão seco. E outra diferença dessa mudança de pele da cobra para essa mudança da lagarta e da borboleta é que a mudança da borboleta ela se faz no casulo, né? Na crisálida. Ela se faz em um certo repouso. É um certo repouso, né? Porque está acontecendo transformação. Mas da cobra é o inverso. Da cobra a mudança se faz no atrito. Então, se você quiser que a pele da cobra saia, você tem que pôr galho, tem que pôr pedra para a cobra ir arrastando e a pele dela vai ficando, e aí a pele vai saindo. Então, eu fico pensando que tem sido também difícil, porque eu acho que a gente está numa época tão complexa que tem sido difícil movimentar, assim, a pandemia causou na gente um certo isolamento e uma certa perda de movimentação, né? Inclusive do psiquismo, assim. Eu tô achando que tá difícil movimentar, inclusive o psiquismo tem horas. E bom, aí nessa crise toda eu já queria falar de como que a CNV me ajudou, que eu acho que é uma coisa que pode servir para muita gente. A comunicação não violenta, eu já vi muita gente da comunicação não violenta falar que um dos profissionais mais fantásticos que existem é o alfaiate. Acho que é Leonardo Boff que fala isso. Que o alfaiate, toda vez que ele te vê, ele te mede todinho. Ele vai tirar todas as suas medidas de novo. Então ele não quer saber se a Patrícia tinha 94 de busto no ano passado. Ele quer saber quanto que a Patrícia tem de busto agora, porque a roupa é para fazer agora. E é uma postura muito diferente do que a maioria de nós costuma fazer, né? Que a gente rotula as pessoas. Então, por exemplo, essa live vai ficar gravada no seu IGTV, né, Lisana? Do Espaço Time. Nossa, imagina! Pode ser que daqui a um ano alguém vá assistir essa live gravada e a Patrícia que a pessoa vai assistir não tem mais nada a ver com a Patrícia de 2023. Eu posso ter mudado muito até várias pessoas assistirem essa live. Então, eu acho que esse ponto é importante de marcar, que essa Patrícia que está falando aqui hoje é a Patrícia de 8 de novembro de 2021. Assim como a Lisana que falou, essa Lisana dessa data. Né? E a CNV ajuda, ela estimula a gente a isso, a ter uma visão dinâmica em relação às pessoas, a olhar e falar, pô, até ontem essa pessoa, eu tinha essa percepção dessa pessoa, deixa eu checar de novo. Quanta coisa aconteceu, quem sabe, né? A pessoa tem novas necessidades, tem novas formas de se expressar. Vamos ver de novo, vamos checar. E aí, durante a pandemia, um recurso que a CNV tem se chama duplas parempáticos. Algumas pessoas falam duplas empáticas e a gente fala parempático. É muito legal quando você faz parempático. Parempático é assim, por exemplo, eu chamo a Lisana para ser meu parempático. Aí a gente combina que toda semana a gente vai ter uma conversa sobre a gente. Vai ser 1 hora de conversa. Ou então, uma vez por mês, sei lá. O fato é que a gente vai combinar, Lisana, 30 minutos para mim e 30 minutos para você. Durante os meus 30 minutos, gente, eu vou falar com a Lisana o que eu tô sentindo, o que tá vivo em mim, o que eu tô precisando, o que tá difícil, o que eu tô celebrando, o que eu tô lutando. E a Lisana, ela vai só estar presente. A Lisana vai estar presente e ela vai me ajudar só a observar o que eu estou sentindo e a observar o que eu estou precisando. A Lisana não vai interpretar, ela não vai me aconselhar, ela não vai me julgar, ela não vai fazer nada disso. Então é só um espaço para que eu consiga me compreender melhor. Então, comunicação não violenta é terapia? Não. Comunicação não violenta não é terapia.
mas comunicação não violenta é super terapêutico. Aliás, o Marshall Rosenberg, foi até coincidência, esse livro não era para estar aqui. Não precisa tirar, não. Existe o Marshall Rosenberg, que foi o cara que estruturou a CNV, ele era psicólogo, né? Ele tinha PhD em psicologia e tal, mas ele falava, gente, a gente precisa criar um recurso que permita a pessoas que não têm grana para pagar terapia, a pessoas que não têm uma linguagem refinada a ponto de entender algumas interpretações, a gente precisa oferecer algo para que essas pessoas também deem conta de entender o que elas estão sentindo, de comunicar o que elas estão precisando. E aí ele constrói a terapia ocupacional com essa linguagem que é extremamente didática. Extremamente didática. Então não é terapia, mas é terapêutico. Você pode me interromper, tá? Ou se tiver comentários, pode falar também. E aí, Elisana e pessoal, eu fico pensando assim, como é que eu cheguei para buscar a CNV, né? Conheci a CNV faz relativamente pouco tempo, faz alguns poucos anos. Eu acho que eu busquei a CNV para me humanizar, porque eu acho que com os conhecimentos que eu tinha, talvez eu tenha entrado por um caminho que eu acho que ele também é importante, mas eu acho que eu tenho muita facilidade para racionalizar, então às vezes isso não era suficiente. Eu tenho muita facilidade em sentir culpa, e a minha culpa, ela é doída, sabe? É uma culpa punitiva demais. A culpa é sempre punitiva, né? Então eu acho que eu fui para a CN buscar a CNV para buscar recursos para que eu pudesse me punir menos pelos meus erros. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Eu acho que primordialmente foi por isso. Tinha também um desejo de me comunicar melhor com os outros, mas era sobretudo por essa característica minha da culpa. Então, e aí, exatamente isso que eu encontro lá na CNV, humanização. É muito curioso, gente, porque existe, como qualquer teoria que é lançada, a teoria, ela vira de todo mundo, né? Ela vira um patrimônio da humanidade, a teoria, qualquer teoria. E aí cada pessoa pega a teoria e aplica do seu jeito. Então, a CNV começou a ser aplicada por várias pessoas como uma técnica. Uma técnica para ficar mais fácil você não ter embates com as pessoas e, mais ainda, para você convencer as pessoas da sua ideia, sem parecer violento. E eu, particularmente, acho que isso não é comunicação não violenta. Eu acho que comunicação não Isso é violenta... manipulação, né? Isso é manipulação, Eu acho que comunicação não violenta é distribuição de poder. Distribuição de poder. Então tem a ver com a Cinderela, né? Assim, é de colocar todo mundo na roda. Fala assim, não, gente, esse lugar, esse mundo aqui tem que caber todo mundo. Vai ter que caber a feia, vai ter que caber a fulana de tal, a outra, todo mundo é história da Cinderela. Vai ter que caber. Quero falar um pouco mais disso, porque depois, vou falar depois uma outra coisa. Então, muita gente vende a CNV, e vende mesmo, né? Falando de 4 passos. Ah, a CNV tem 4 passos. E aí, hoje não vai dar tempo de falar disso aqui, né, gente? Quem tiver a fim de saber, a gente busca espaços para aprender melhor. Mas hoje eu Quem entendo. quiser saber, no ano que vem, você vai estar aqui dando curso novamente, CNV. Vou. Uhum. Né? E o Brasil tá cheio de facilitador de CNV, muito legal. Então, quem quiser fazer algo urgentemente, me pergunta depois que eu dou umas indicações. Então, CNV para mim não é 4 passos. Que a coisinha, né? Você vai andar, faz isso, depois você faz isso. Como ser um pacifista em 4 passos. Não é isso. Eu acho que CNV é você aprender a criar 4 espaços. Espaços. Espaços de observação dentro de você. Isso é difícil demais, né, gente? Numa sociedade de desempenho, de pressão, você tem que responder tudo. O WhatsApp, se você fica um dia fora do WhatsApp, tem 300 mil mensagens para você responder. Então, como é que você se dá o direito de parar para observar o que está acontecendo no centro antes de você responder? E por aí vai. Mas eu acho que... Então, basicamente, para mim, CNV é essas 2 coisas. É a gente ter uma disposição para distribuir poder, de verdade.
e uma disposição para cultivar esses espaços de observação, de auto-observação dentro da gente e de observação do outro. Observação. Observação é diferente de julgamento, de avaliação. Ai, gente, tanta gente entrando, né? Legal. E aí, uma outra coisa também da CNV que é muito legal é que a CNV, o Marshall Rosenberg ele sempre falava assim: fala na primeira pessoa, por favor. Quando você for falar, fala na primeira pessoa, fala eu. Porque a gente cresce aprendendo assim. Nossa, velho, eu tô com raiva porque você falou tal coisa, não é? Eu tô com raiva demais porque fulano de tal fez isso. E aí o Marshall vai trabalhando com a gente, que é o Marshall Rosenberg, né? E todo mundo da CNV. Vai trabalhando que é assim. Eu sinto isso, eu tô sentindo isso porque eu é sempre o eu. Não que a gente desconsidere, né, o que está acontecendo no exterior. Aí eu queria trazer uma frase que eu acho que é do Frei Beto. Tem gente que fala que é do Leonardo Boff, mas eu acho que é do Frei Beto. O Frei Beto fala assim: a cabeça pensa onde os pés pisam. A cabeça pensa onde os pés pisam. Isso é legal demais, né? Porque pensa bem. Então eu sou Patrícia. Onde que meu pezinho pisou até agora? Meu pé começou a pisar dentro da barriga da minha mãe, que é uma mulher que veio do interior, que nasceu na roça. Meu pai também veio da roça, interior, os dois vieram para a cidade, né? Então, esse é o primeiro chão que eu piso. Depois eu cresço numa comunidade de determinadas características. Depois eu começo a me envolver com a igreja católica e vou pisando naquele chão. Isso tudo vai me construindo, né? Não sei se você sabe disso, Lisana, que eu sou técnica em edificações. Eu sou técnica em edificações, minha filha. Era um desastre. Era um desastre. Eu estudei Tefete. Então, eu tentei pisar esse chão, assim, não deu certo pra mim, não, porque eu ia para as obras, fiscalizar a obra, eu caía nos buracos, trabalhava na Vale do Rio Doce, naquelas minas e tal, caía dentro do buraco, os pedreiros tinham que me resgatar, era uma loucura, mas isso fez parte do chão onde eu pisei, né? E depois fui para a área de humanas, de saúde, trabalhei um bom tempo com adolescente em conflito com a lei, adolescente que tinha cometido ato infracional e estava privado de liberdade. Eu acho que esse também é um ponto importante da onde que meus pés estavam pisando. Depois fui trabalhar no SUS, eu acho que é outro ponto importante de onde que meu pé pisa, porque não adianta eu parar de assistir Jornal Nacional, que a miséria bate na minha porta todo dia. Todo mundo aqui que trabalha no SUS, ó, sabe, todo dia a miséria bate na porta da gente. Tá batendo na porta de todo mundo, né, gente? Porque cresceu demais, mas... Então, esse é o pé onde eu piso. Mas se eu pudesse conversar com o Frei Beto, eu ia falar com ele, assim, o Frei Beto, eu queria acrescentar uma coisa na sua frase. Você falou que a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu acrescentaria assim, a cabeça pensa onde os pés pisam e através do corpo pelo qual pisa. Porque eu acho que o fato de eu ser uma mulher cis, né, eu não sou uma mulher trans, isso interfere na minha percepção, da forma como a minha cabeça pensa. Pelo fato de eu pisar através de um corpo branco, isso determina muito da minha percepção. Então, essa consciência de que o meu olhar, ele tem a ver com o chão onde eu piso e com o corpo através, né, do qual eu piso. E isso é a minha concepção, né, gente? Então, a CNV, ela tem essa preocupação também com a violência estrutural, né? Então, não adianta, o Marshall Rosenberg falava um trem bonito, ele falava assim, ah, não, gente, CNV, não vem achar que CNV é pra gente pacificar os conflitos, para ficar tudo arrumadinho, aparentemente arrumadinho, com um tanto de gente sendo oprimida lá embaixo. Não, não é isso não. Como é que você vai ensinar a CNV para uma mulher que está sendo abusada, espancada, para ela conseguir só falar sem violência com o companheiro? Então, não passa, ok, a gente vai instrumentalizar essa mulher para que ela, né, siga o caminho dela da forma que ela acha que é necessário para ela. Mas a gente precisa pensar em estratégias sistêmicas também, estruturais, né, de distribuição do poder entre homens e mulheres, por aí vai. Então, não dá para pensar CNV sem pensar em racismo estrutural e em várias outras violências que acontecem
sistemicamente, né? Socialmente. Não estou falando até babado. E aí, eu queria contar para vocês, como que eu conto isso? Vou contar uma outra coisa, assim, que eu acho que a CNV, então, uma das principais coisas que ela faz com a gente é fazer a gente ter esse olhar. Uma das frases mais bonitas da CNV, né? É assim: toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando eu paro para pensar na minha culpa, gente, é o seguinte: uma coisa é você pensar em sentimentos que você tem de vez em quando, mas vocês também devem ter uns sentimentos que perseguem vocês, como se eles não fizessem parte da gente, né? Perseguir. Eles brotam com muita frequência. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não posso abrir muito, porque aqui não é uma sessão de terapia coletiva, né, gente? Mas eu já falei que um sentimento que sempre me aparece dentro de mim é o sentimento de culpa. E recentemente, semana passada, eu tive uma conversa com a minha culpa que eu nunca tinha tido a vida inteira. Eu fico pensando, Max Rosenberg fala o seguinte, que os sentimentos, eles são uma fumaça. É só uma fumaça para te mostrar onde que está o fogo. Eu costumo falar de carro, né? Um painel do carro. Então, pensa no seu painel de carro. Tem um tanto de luzinha lá, né? O sentimento é aquelas luzinhas que fica acendendo, piscando lá, te falando assim, filha, olha essa luzinha aqui, eu tô com problema. Só que não adianta você olhar a luzinha. Não adianta você ir lá e ver que a luzinha está acesa e tampar a luzinha com uma fita crepe. Porque a luzinha só tá te falando assim, corre lá no motor, filha, porque tem um trem grave acontecendo lá. E aí, então, por exemplo, para mim, o meu sentimento de culpa, que sempre foi muito forte, cada vez mais eu tenho aprendido a lidar com esse sentimento, a interpretar o que que essa fumaça está me falando. Quanto mais a gente vai escutando esse sentimento, mais a gente vai entendendo o que que ele está sinalizando e em que ponto do motor está o problema, em que ponto do motor está uma necessidade que não está sendo atendida. Então, a culpa, pensa bem, olha só, a culpa. Todos vocês já sentiram culpa? Quem tá aqui, você já sentiu, Lisana? É gostoso sentir culpa? Nunca, né? Nunca senti. Nunca. Aí a gente acaba de fazer o diagnóstico, né? Da pessoa também que nunca sentiu culpa, né? A culpa é dolorosa, né, gente? Sentir culpa é tão doloroso, assim. E é diferente da responsabilidade, né? Porque quando você sente responsabilidade por alguma coisa, quando você quer retificar alguma coisa que você fez errado, mesmo que a gente erra, né? A gente erra muito. Porque a culpa está relacionada com admitir, né? Eu admito que porque Isso. de alguma forma eu não dei conta, né? Eu não dei conta, né? Só que a culpa é tão... Mas se a gente pensar sistemicamente, né? Se a gente pensar nisso, o que é a culpa, né? A culpa é aquilo que eu dei conta. Aquilo que gerou a culpa é aquilo que eu dei conta naquele momento. Eu não dava conta naquele momento de fazer diferente por um monte de questões, né? Mas a gente não tem essa compreensão, né? E aí a gente vai carregar nessa dor, né? Por admitir isso, né? Que eu sou imperfeita e que eu não dou conta. Né? E que eu gerei, às vezes, um mal para mim e para o outro também, né? Isso. Agora, uma coisa que eu acho que a CNV traz de nova também, gente, e não quer dizer que é certo e que é errado, não, tá? Eu acho que não, a gente é complexo demais pra gente achar que a gente pode ser encaixado em uma abordagem, uma teoria ou outra. Eu acho que a gente é muito complexo. E eu acho que a CNV acrescenta dizendo assim, que a gente foi treinado para sentir culpa. Né? Porque existe um sistema de dominação, né, através da culpa e do medo. Que é exatamente isso.
né, as instituições, as pessoas que estão no poder, e a gente, quando está no poder, a gente reproduz esse mesmo sistema de incutir culpa, né? Porque a culpa é um ótimo método de controle dos outros, né? Mas isso começa lá atrás, né? Quando a criança faz alguma coisa e às vezes os pais chegam e falam, ah, não faz isso, eu não gostei, porque senão eu vou ficar assim, assim, assada, eu vou ficar triste, né? E É, aí vai incutindo a culpa, né? Ah, a mamãe tá triste porque eu fiz isso, né? E a mamãe tá triste por outras coisas, não por isso, né? é, Às vezes, né? isso mesmo. E a CNV fala muito isso. Vamos responsabilizar aquilo que é nosso. Eu estou diante disso que a criança fez. Eu estou triste porque eu preciso de, né? Mas então é isso. A CNV ela vai ajudando a gente a nomear, a dar nome para as coisas, né? Porque a gente está sentindo. É muito legal. Tem algumas alunas aqui minhas, aula da Estácio. Tô vendo. Lá a gente passou um semestre estudando esse livro aqui, ó. O Surpreendente Propósito da Raiva. Porque a raiva tem muita relação com a culpa, né? E pro Marshall isso, a raiva ela é só uma fumaça que está tentando me dizer alguma coisa, que está tentando me apontar que eu preciso cuidar de algo que eu não estou conseguindo cuidar. Só que às vezes é tão difícil a gente nomear. Ai, gente, mas qual o sentimento que pode estar por trás da raiva? Eu nem sei direito o nome do sentimento. Aí o Marshall fala assim, nossa, eu me reconheço muito nisso. Eu tenho umas palavras tão bonitas para julgar os outros, tão bonitas, gente. A gente vai arranjar umas palavras para classificar os outros, né, para julgar. E às vezes a gente não tem palavra suficiente, às vezes eu não tenho palavra suficiente para dizer o que eu estou sentindo. Então, durante a pandemia, aquela fase de isolamento social severo, às vezes eu chorava, urrava, né? Lisandra deve estar aí, minha amiga. A gente falava prantos e ranger de dentes, eram prantos e ranger de dentes. E às vezes eu não sabia nomear exatamente o que eu estava sentindo. Eu sabia que era tristeza, mas eu não sabia decodificar melhor, assim. Às vezes é difícil até acolher, né? E muitas vezes, dar nome para as coisas facilita muito o caminho. Porque a gente é um ser de linguagem, né, gente? Vamos pensar. O que mais diferencia a gente dos animais? É linguagem, né? Então, queria contar um caso para vocês, né, para o pessoal que está aí. Já que você falou do livro, em 2013, a gente foi publicar esse livro aí, o Jardim Secreto. Foi o primeiro livro que eu ilustrei. E aí teve um evento super bacana, né? O Andrei Moreira é um cara sensacional. Isso. Andrei e a AME Editora me deram a oportunidade de ilustrar esse livro. Eu sou uma ilustradora totalmente amadora. E aí me convidaram para participar da mesa de lançamento do livro. E a mesa foi um negócio muito legal, assim, foi lá no Hotel 5 Estrelas aqui de Belo Horizonte, no auditório, tava cheíssimo, né? E aí me chamaram, eu nunca contei isso para o Andrei, eu acho que não. E aí me chamaram para sentar à mesa com os palestrantes da noite. Os palestrantes eram grandes líderes religiosos da época e tal. Enquanto eu estava sentado, o pessoal dando palestra, eu dei uma viajada. Gente, vocês também viajam de vez em quando, né? Tá rolando uma palestra, a gente dá uma viajada. E aí, na hora que eu dei a viajada, que tem gente na frente, auditório grande, eu olhei pro meu polegar. O meu polegar, quem tá aqui que é íntimo, o meu polegar ele é estranho. Ele é diferente, ele é fora do padrão. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu nunca imaginei que um dia eu ia mostrar meu polegar numa live. Então, olha, ele é assim, entendeu? Ele é achatadinho, tá vendo? Que ele é diferente do padrãozinho. E aí, eu lembro que na hora eu viajei, olhei pro meu dedo e veio uma intuição, assim, de dentro, assim. Gente, esse dedo é tão esquisitinho, né? Mas se ele não fosse tortinho, assim, exatamente desse tamanho, será que eu pegaria no lápis do mesmo jeito que eu pego? Será que eu desenharia do mesmo jeito que eu desenho? E aí, na hora, escondida, assim, eu despistei, eu dei um beijo no meu dedão, né? Na hora, ô, dedão, te amo. No meio da mesa, ô, dedão, te amo. Trazendo a bucha para dentro de você, né? Olha que bacana.
Isso mesmo. Que eu acho que é reconhecer a nossa natureza. E quando eu estou falando de natureza, eu não estou falando daquela teoria do essencialismo da filosofia, né? Porque tem algumas correntes da filosofia que falam que o ser humano tem uma essência. E outras correntes falam que não, que a gente não tem uma essência. Eu nem estou falando disso. Quando eu falo de natureza, eu não estou falando disso. Quando eu falo de natureza, eu estou falando daquela diferença básica entre, um, dois nenês. Você observa dois nenês que acabaram de nascer. Cada um tem um temperamentozinho diferente, não tem? Um chora mais, o outro gosta mais de dormir e tal. Então, eu acho que a gente entender essa nossa natureza, né? Nosso dedo meio torto e tal. A nossa natureza física, a nossa natureza psíquica. Eu acho que isso é importante. Agora, mais que isso, nomear essa natureza, às vezes, também muda o nosso foco. Então, no meio da pandemia, essa história passou, né, gente? Foi em 2013. No meio da pandemia, eu estava escutando uma. Eu fui passando no feed do Instagram e, de repente, apareceu uma grande influência. Eu não vou falar o nome dela. Quem quiser me pergunta no privado. Por um acaso, eu passei, estava passando o IGTV dela, ela chorando, falando: gente, eu sempre sofri com uma coisa no meu corpo. E eu nunca tive coragem de mostrar, mas hoje eu vou mostrar o meu pé, meu dedo, um dedo é mais curto que o outro e tal. E eu sempre sofri com isso, porque eu escondi o pé na hora de tirar foto e tal. E aí eu vi ela colocar uma hashtag. Eu não entendi direito o que era que ela estava falando, mas eu vi aquela hashtag me chamou a atenção. Tava assim, hashtag braquidactilia. Eu cliquei na hashtag, falei: deixa eu ver o que é isso. Aí que eu cliquei naquela hashtag, apareceu só dedo igual o meu. Milhares de dedos igual o meu. Outros até mais curtinhos, assim, milhares, gente, milhares. E aí eu fui estudar o trem e eu entendi que, bom, até hoje eu entendi, é uma, é uma anomalia, uma alteração genética. Eu falei: gente, eu tenho uma alteração genética, assim, considerada uma anomalia genética, eu nunca soube. Isso, meu dedo, braquidactilia, né? Comecei. Para algumas pessoas, isso é atormentador, né? Perturbador quando você encontra um nome, um diagnóstico, uma coisa assim, perturbador. Para mim foi muito esclarecedor, para mim foi muito interessante falar: não, gente, não, agora que eu tenho que mostrar esse dedo mesmo, porque é isso, assim, milhares de pessoas têm um dedo igual ao meu, eu não sabia, gente, tem que se libertar disso, dessa dedocurtofobia. E aí, o que eu acho que a CNV tem feito comigo? Que é exatamente o oposto, assim, né? De tirar as coisas, de dar nome para os sentimentos e de tirar esses nomes do lugar da doença, da patologia, desse rótulo diagnóstico. Então, eu acho que a CNV, ela faz esse caminho inverso de nomear, mas de um jeito simples, sabe? E aí, quando você começa a nomear seus sentimentos de um jeito tão simples e fala assim: não, gente, eu tô com, por exemplo, eu tô com muito ciúme, tô com muito ciúme. Deixa eu ver, o que tá aqui por trás desse ciúme? Nossa, eu acho que eu tô sentindo ciúme porque eu tô precisando de, sei lá, reconhecimento, sei lá, segurança. Não, acho que eu tô ciúme porque eu tô precisando de mais de segurança. Então, e aí, nessa hora que você tira as palavras do diagnóstico e que você vai colocando elas no humano, nossa, a gente fica igual demais todo mundo, Lisandro. Aí a gente fica muito igual a todo mundo. Fica bem pequenininho, Quando a assim. gente entende que somos todos imperfeitos, né? Um com o dedinho torto, né? Um gordo, um magro, um alto, um baixo, né? Olho torto, olho caído, né? Cabelo liso, cabelo crespo, cabelo ondulado e assim, né? E fora isso é que a gente vê externamente, né? Mas existem as imperfeições, É. né? Ou talvez eu diria que somos todos Externas, perfeitos. né? Eu diria que nós somos todos perfeitos na diversidade, não é? É, Porque eu acho que, de alguma forma, esse conceito de perfeito e imperfeito, ele é um conceito socialmente construído, né? Quem é que pôs esse padrão? Quem é que põe esse padrão? É a ciência. Mas a ciência do século XVII é uma ciência totalmente diferente de hoje. E do século XXIII vai ser totalmente da ciência de hoje.
Então, são todos conceitos construídos socialmente, né? Uhum. Então, É eu um acho padrão social, né, que você tem que encaixar dentro daquela caixinha, e aí, se você não encaixa, que né, você não é convidado para a festa. é. E aí eu acho que esse é um ponto da CNV que, pra mim, gente, não sei pra vocês como é que seria ou como é que tá sendo, quem já conhece a CNV. Mas Vou falar com você, está faltando mais ou menos uns 7, 8 minutos. que isso, gente? Aí você podia. Aí, o que que eu vou te pedir? Para você falar uma frase, e aí você continua, a gente já pode até ir despedindo e tal, e você continua. Na hora que acabar, acabou. Vamos fazer isso? Vamos. Nossa, uma frase, Porque né? às vezes estende um pouquinho mais, né? Então, né, vamos. A gente finaliza e continua, né? É. Nossa Senhora. Porque eu queria que você falasse um pouco da experiência da cobra, que é aquilo que tampa quando a cobra não que é o processo, né, de tirar e que há um. Nossa, esqueci de falar isso. Então vamos. Comecei falando que eu tô num momento de muita crise existencial. Os amigos íntimos sabem disso. E eu agradeço por suportarem a minha dor. Gente, porque às vezes é tão difícil suportar a dor do outro. É difícil suportar o outro em dor, porque ela toca nas nossas também, né? Então, quando o outro. Então, suportar, nesse sentido, é muito legal, porque suportar é dar suporte, né? Então, meus amigos têm sido muito genéricos, muito empáticos comigo, nesse sentido de me permitir estar nessa troca de pele, doendo. Né? Todo dia eu falo, ai, já tá doendo, tá doendo. Sem querer me arrancar essa pele rápido. Falar, vamos, Patrícia, troca essa pele rápido. Então, de me dar suporte durante essa troca de pele. O que eu falei com a Elisana é que na Equidise, né, que é a troca de mudança, que é a troca de pele da cobra, a Equidise começa pela boca da cobra. Então começa pela boca, a pele vai. A primeira coisa que acontece, na verdade, a pele que vai embora, ela começa a descolar da pele que vai ficar. Então, aqui, ó, na hora que descola nos olhos da cobra, o olho dela fica opaco. Então, esse é um sinal de que a cobra está fazendo aí que disse. O olho dela fica opaco exatamente porque a pele se afasta, que é a pele que vai embora. Então, é um momento em que a cobra fica muito arisca. Porque pensa bem, gente, ela não está nem enxergando direito, coitada. A coitada está trocando a pele, não está enxergando o que está acontecendo direito, está num momento desafiador. Então, esse momento de crise é um momento em que a gente não enxerga muito mesmo as coisas, né? Tem muita dificuldade e é muito natural que a raiva fique um pouco mais intensa, essa irritabilidade, uma certa mágoa, né? Um amargor, uma amargura. E aí eu acho que a CNV entra ajudando, assim, né? Essa cobra. Vamos lá, eu sei que tá difícil enxergar. Deixa eu te ajudar a enxergar. O que você está sentindo? O que você está precisando? A CNV é esse processo contínuo de pergunta. O que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? Pode ser que eu consiga dar para mim mesmo o que eu estou precisando, mas às vezes não. Mas é isso, ser humano é isso, né? Elisana, eu diria que o principal, o que eu queria te deixar mais nessa live? É essa compaixão com a nossa natureza e com a natureza dos outros. Essa natureza. Tem quantos minutos? Uns 2 minutos? Não, tem uns 6 minutos ainda. Tá. Minha mãe tem uns pés de couve no quintal dela. Eu já até publiquei nos stories no dia. É uma arquitetura os pés de couve, né, gente? Porque pé de couve cresce, que trem cresce, de repente você vai, o que é isso, gente? Tá do tamanho de um pé, de uma mangueira, mas todo A despedaçado, árvore, né? só as folhas lá em cima. E aí qualquer vento balança, né? E a minha mãe faz uma arquitetura que ela pega uns barbantes, amarra e finca num pilar, finca na parede, não sei o quê, e fica lá aquela pé de couve sustentado com muita ajuda. Mas ele tá lá. Uma vez eu atendi um paciente, eu acompanhei esse paciente há muito tempo, um paciente muito querido, a gente aprende muito com os pacientes, né, com as pessoas que a gente atende. Eu não vou expor a pessoa aqui, então eu tô me sentindo segura para falar dessa história, dessa metáfora dele, porque eu sei que eu não tô expondo.
Mas ele adoeceu gravemente, eu atendi ele quando ele adoeceu gravemente, né, de síndrome do pânico e tal. Ele chegou a perder toda a autonomia dele, parou de trabalhar, não conseguia mais ir para os lugares, nem sair perto de casa. E ele me disse assim, Patrícia, eu me senti um eucalipto e eu tinha tanto orgulho disso, que eu me sentia tão forte, tão rígido, nada era capaz de me abalar. E aí ele fala, e aí com esse processo de adoecimento, eu descobri que o eucalipto, ele é muito forte, mas quando ele cai de uma vez. E para levantar o bichão é uma dificuldade. Então, e aí ele me perguntava, ele era uma pessoa com essa inteligência naturalística muito forte, né? Eu acho uma inteligência linda, essa inteligência da natureza, né? Que algumas pessoas têm. Então, o atendimento dele, uma pessoa muito simples, do interior, mas ele me falava de um jeito tão bonito, ele falava assim, como é que vai ser? Eu não quero ser eucalipto mais não. Mas eu consigo mudar? Eu consigo ser um pé de jabuticaba? Eu queria ser pé de jabuticaba, ele falava. Eu não sei se tem como a gente mudar a natureza, mas eu acho que tem como a gente aceitar a nossa natureza. E tem como a gente aceitar a natureza dos outros, de observar o outro e falar assim, não, gente, eu me irrito muito com esse tipo de comportamento dessa pessoa, mas eu tô começando a entender que essa pessoa precisa muito de, parece que essa pessoa precisa muito de tal coisa, agora eu tô entendendo ela. Então facilita demais quando você entende o que as pessoas estão precisando, facilita tanto. E não quer dizer que você tem que concordar, que você tem que oferecer, mas só de você entender, essa pessoa é uma pessoa que precisa muito disso. Nossa, eu também, eu preciso tanto de tal coisa, não é? Tem gente que precisa muito de acolhimento. Ó, tem gente que precisa muito de beijo, de toque, abraço. Tem gente que precisa muito de distanciamento. Tem gente que não suporta toque. Então, quando você vai entendendo qual que é a necessidade de cada um, a natureza de cada um, eu acho que isso facilita tudo. Eu acho que isso tem a ver com a CNV. É, toda a natureza cabe no mundo. Aliás, toda a natureza tem que caber no mundo. Tem que caber. Que é isso, a gente é a natureza. Acho que seria isso, sabe? Tinha um tanto de coisa para falar. E isso fala da contribuição, né? Que é uma busca que é muito importante para a gente. Quando a gente identifica a necessidade do outro, é porque eu estou presente nessa relação, né? Então, quando eu identifico que Patrícia precisa de tal coisa e eu posso oferecer isso a ela, né? Isso que é a contribuição, né? Eu ofereço aquilo que você precisa e não aquilo que eu acho que você precisa, né? Porque a minha natureza é diferente da sua. E se eu der a você aquilo que é da minha natureza, não vai te servir. E aí, quando não te serve, né? E eu percebo isso, que não te serviu, eu fico magoada com você, porque, nossa, eu dei com tanto carinho para ela, e ela desconsiderou isso, né? E aí os conflitos, eles começam justamente aí, né? Porque a gente dá para o outro aquilo que a gente acha que o outro quer, e não aquilo que realmente o outro necessita. O Né? que ele te pediu, né? O que ele pediu, e às vezes ele foi claro mesmo, mas você não dá aquilo, né? Porque assim, ah, não, bobagem, eu vou dar mais isso aqui, porque é isso que o outro quer, né? E às vezes não. Isso. Isso aí. Né? Eu acho que tem mais uns minutinhos, porque assim, tá. Aqui eu não sei se dá para. Não dá para ver. 21h05, Tá. né? Tá dando um minutinho. Tem um minutinho aí. Um minuto. Tá. Continua falando, e aí, assim, eu só queria te agradecer muito, né? Eu acho que todos nós aprendemos muito com você, né? Com essa experiência. Eu acho que essa metáfora da cobra é, né, fantástica. Acho que não é só você que passa por isso, todos nós, né? Porque o olho embaça mesmo e aí a gente não enxerga aquilo que precisa ser visto. E eu gostaria muito, muito de te agradecer, né, pela sua contribuição. E, e é isso aí. Estou Eu muito também te feliz agradeço com você. demais, Suzana. Eu te agradeço todo o amor que você sempre me ofereceu. Você faz muito parte da minha rede de apoio. Ai, gente, é isso. A CNV fala que quando a gente fica sem rede de apoio,
é difícil sustentar as nossas necessidades e aí a gente corre o risco de ser mais violento na nossa expressão. Então, a rede de apoio é muito importante. E eu te agradeço porque você é uma das principais pessoas da minha rede de apoio há muitos anos, né? Desde 2014. Obrigada a todo mundo que veio, viu, gente? Várias pessoas aqui Eu também também. queria agradecer a todos, né, que tiveram presentes, né? Essa live vai ficar gravada. Vocês, quem não assistiu tudo, né, pode voltar e assistir, porque, né, tem muito que aprender com aquilo que você passou, né? Muito que pensar, né, a respeito disso. Patrícia e todos envolvidos, obrigado pela oportunidade. Eu só não sei quem escreveu. Jaqueline lá de Diamantina, Jaqueline. gente. Sigam essa moça. Essa moça é uma historiadora fantástica de Diamantina que eu conheci esse mês, né? Mas eu ouço comentários. Jaqueline.ribeiro, 792. Isso. Uhum. E vi outras pessoas queridas Queria também. agradecer a todos. Muito obrigada, então. E caiu um pouquinho, né? Mas pode continuar falando aí, Patrícia. Tá. Mais alguma coisa? Né? Se acabar, acabou, né? Tá. Isso. Então, vou falar só mais um minutinho, até porque as pessoas também, né, querem continuar suas coisas. Eu acho que a única coisa que eu queria fechar é: tem algumas necessidades nossas, que são muito necessidades da infância, que elas foram muito machucadas, né? A criança, ela não tem muito recurso para cuidar das suas próprias necessidades. Então, é muito comum que muitas necessidades fiquem machucadas durante o processo da infância. E às vezes essas necessidades a gente vai carregando elas com a gente para a vida adulta. E a gente continua não dando conta de cuidar delas, exatamente porque são necessidades, né, que ficaram ali sendo nem é oprimidas a palavra, é descuidadas mesmo durante muito tempo. E aí cada um tem as suas, né? Tem criança que tinha uma necessidade muito grande de reconhecimento, por exemplo, não teve. Teve criança que teve necessidade de amparo, né? Não é? A infância, às vezes, os pais nem percebem, porque o universo da criança é muito complexo. Às vezes o pai nem percebe que a criança tem uma necessidade de amparo em alguma questão e não está tendo esse amparo. Então a gente vai carregando essas necessidades não cuidadas. Então eu acho, pela minha experiência pessoal, Lisana, que para algumas necessidades é preciso suporte psicoterapêutico, sabe? Então, quando a CNV, ela permite isso, que a gente faça sempre esse processo de autoobservação, continuamente. Então, ela permite que a gente veja o que está repetindo demais. Nossa, gente, vira e mexe, eu tenho essa estratégia para atender uma estratégia equivocada, uma estratégia violenta para atender uma necessidade minha. Nossa, gente, vira e mexe, eu estou sentindo esse sentimento. O que está acontecendo? Então, e alguns são tão insuportáveis, tão difíceis da gente cuidar deles, desses alguns sentimentos, que eu acho que aí sim é preciso, às vezes, de um apoio mais individualizado, que nos ajude a cuidar, né, disso. Então, CNV é terapêutico, mas não é psicoterapia, as duas coisas se completam. Acho importante marcar isso. Acho que é isso. Bom, então é isso, né? Então, mais uma vez, gratidão, né? Muito bem. Gratidão por você também fazer parte da minha vida, né? E é isso, né? Então, beijo grande para você. Beijo, gente. Beijo para todos aí que participaram. E semana que vem a gente tem mais uma live com a Natália, que vem contar um pouco da experiência dela também, né? A história dela, para que a gente talvez se identifique com algumas questões, né? E que façam a gente pensar em algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Uhum. É isso aí, tá bom? Faremos. Então, Beijo. beijo, né? Gratidão a todos que participaram aí, tá bom? Beijo, Tchau, tchau, gente. tchau. Vai ficar gravado, tá, gente? Ótimo. Obrigada, Lisana. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.